Podcast Jovem Total, um podcast totalmente jovem. Olá, meus queridos ouvintes, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você estiver ouvindo este episódio do podcast Jovem Total, o 9º episódio desta 5ª temporada. E eu voltei ativa, sei que você estava sentindo saudade dos episódios, das notícias que eu gravo, falando sobre jornalismo, filosofia, teologia e assuntos afins. E sei que vocês sentiram minha falta. A minha rotina está sendo bem puxada, estudos da faculdade, teve semana de provas semanas atrás, semana de provas, atividades, trabalhos para serem enviados, enfim, a minha rotina está sendo puxada. E por esses motivos que eu não estava compartilhando episódios, assuntos afins da política, religião, etc. Mas eu estou de volta e fico muito feliz que você está ouvindo este episódio. Muito obrigado pela sua audiência. Você está ouvindo tanto no Spotify. Aqui no Spotify você tem acesso a todos os episódios anteriores. E também estou compartilhando no YouTube. Agora estou compartilhando alguns episódios no YouTube, iniciando a publicação de alguns episódios na plataforma digital no YouTube. Eu compartilhei somente dois episódios. Já estão disponíveis no meu canal Ian Vitor. Beleza? Agora nós vamos entrar num tema que repercutiu durante uma semana. Esta semana, dia 16 de abril de 2024, terça-feira, estou gravando esse episódio, completou-se uma semana do embate Elon Musk e Alexandre de Moraes. Vocês devem estar acompanhando noticiários e na internet a respeito desse embate, do bilionário empresário Elon Musk e contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A primeira publicação do Elon Musk no X, ou X, o antigo Twitter, foi publicado domingo passado, à noite, e tem gerado grandes repercussões, E posso até compartilhar alguns comentários do Elon Musk no Twitter, que ele fez até perguntas e questionamentos sobre a política aqui no Brasil, Eu vou falar isso para vocês. Ele iniciou com uma pergunta, isso foi domingo passado, Domingo passado, semana passada. E ele fez a seguinte pergunta, o Elon Musk. Por que você está fazendo isso, Alexandre? E do porquê que ele fez essa pergunta? Ele fez essa pergunta para o ministro Alexandre de Moraes porque a X Corporation foi forçada por decisões judiciais a bloquear determinadas contas populares no Brasil. E informamos a essas contas que tomamos tais medidas. Não sabemos os motivos pelos quais essas ordens do bloqueio foram emitidas.
Não sabemos quais postagens supostamente violaram a lei. Isso quem está dizendo, né? Uma notícia de que a X Corporation foi forçada por decisões judiciais aqui no Brasil para bloquear contas populares, né? Políticos, jornalistas, por aí vai. E a X colocou aqui que estamos proibidos de informar qual tribunal ou juiz emitiu a ordem ou em qual contexto, né? E tudo isso que estava ocorrendo virou um caso mundial, né? Repercutiu mundialmente esse assunto do antigo Twitter, né? Agora o X. E o Elon Musk, ele viu uma denúncia do jornalista Michael Schellenberg, que ele publicou uma notícia, fez uma denúncia sobre o Twitter Files. E o Elon Musk, ele fez o seguinte comentário, abre aspas: esta censura agressiva parece violar a lei e a vontade do povo do Brasil. Fecha aspas. Comentário bem direto ao ponto, né? Por isso que ele fez essa seguinte pergunta, o Elon Musk: por que você está fazendo isso, Alexandre? Daí o Elon Musk, o bilionário sul-africano, ele é sul-africano e atualmente mora nos Estados Unidos. Nos portais de notícia, teve alguns colegas jornalistas que diziam que ele era americano. Ele é americano. Não, ele é sul-africano, nasceu na África do Sul e atualmente está morando nos Estados Unidos. Mas a originalidade dele não é americano, e sim sul-africano. Tá? Só uma curiosidade para você, só um detalhezinho. Porque os meus colegas jornalistas cometeram esse equívoco sobre a originalidade, a nacionalidade do Elon Musk. Mas continuando, o bilionário disse, né, um outro comentário no mesmo dia, domingo à noite, domingo passado. Ele disse o seguinte, entre aspas: estamos levantando todas as restrições. Este juiz aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortou acesso aos % no Brasil, né? Ao X no Brasil. O X é o Twitter. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro. Comentário do Elon Musk, né? Que gerou tanta repercussão aqui no Brasil e no mundo. Ele fez outro comentário. Isso no domingo passado, repetindo aqui, no dia 6 de abril. Domingo passado. E esse comentário que ele fez foi à noite, por volta das 7h44 da noite, né? Do dia 6 de abril. Aí ele fez este outro comentário, entre aspas: as restrições de conteúdo no Brasil foram removidas, e daí teve repercussão na imprensa brasileira. Na capa da revista Oeste, diz o seguinte, a manchete: Elon Musk pergunta a Alexandre de Moraes: por que tanta censura no Brasil? Dono do Twitter X ainda não recebeu resposta do ministro do STF, no dia 6 de abril. Repercussão
internacional, também na Bloomberg, né? Mostra que Elon Musk falou sobre as restrições no X e contas no Brasil e fazendo um desafio à Suprema Corte. Esse embate aqui é uma reportagem da Bloomberg. Não somente a Bloomberg, como também a Reuters. Tanto a Reuters quanto a Bloomberg repercutem falas de Musk que afirmam que existe uma, entre aspas, agressiva censura no Brasil, né? Uma agressiva censura no Brasil. Também no mesmo dia, isso tudo domingo à noite, domingo passado, dia 6 de abril, o Elon Musk fez o seguinte comentário: em breve, X publicará tudo o que é exigido por Alexandre e como essas solicitações violam a legislação brasileira. Este juiz traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment. Vergonha, Alexandre, vergonha. As palavras do Elon Musk. Esse comentário tem repercutido muito aqui no Brasil. O Elon Musk pedindo a renúncia dele ou sofrer o impeachment. E isso repercutiu comentários de outras personalidades do poder legislativo, executivo, judiciário e também em outras áreas. Lá em Brasília, Controladoria Geral da União, Procuradoria Geral da República. O Jorge Messias, da Controladoria Geral da União, né, o Messias, né, o que foi um dos, se não me engano, um dos advogados de Lula da época da Lava Jato, se não me engano, ele fez o seguinte comentário, o Jorge Messias, abre aspas: é urgente regulamentar as redes sociais. Não podemos conviver em uma sociedade em que bilionários com domicílio no exterior tenham controle de redes sociais e se coloquem em condições de violar o Estado de Direito, descumprindo ordens judiciais e ameaçando nossas autoridades. A paz social é inegociável. Fecha aspas. Comentário do advogado Jorge Messias. Também o jornalista americano Glenn Greenwald era jornalista do portal de notícia Intercept. O Glenn Greenwald, ele disse o seguinte, abre aspas: Ontem à noite, no dia 6 de abril, Elon Musk prometeu honrar as ordens de censura intermináveis, repressivas e isentas de devido processo do juiz brasileiro Alexandre de Moraes. O juiz baniu vários jornalistas e membros do Congresso, entre outros, das redes sociais. Isso seria um grande negócio para o Brasil. Fecha aspas. O jornalista americano Glenn Greenwald. Também, outro jornalista que eu disse anteriormente, o Michael Schellenberg, que denunciou sobre o Twitter Files, no dia 7 de abril, numa segunda-feira, por volta das 1h20 da tarde, ele fez o seguinte comentário, abre aspas: não sou brasileiro, mas sei ler. A Constituição do Brasil diz: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Capítulo 5, artigo 220, parágrafo 2º, fecha aspas.
O Michael Schellenberg mencionou o que está escrito na Constituição. E é verdade, que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica, artística, né? Ou seja, a liberdade de expressão tem que ser para todos. E não pode haver nenhum tipo de censura, nenhum fechamento de emissora de televisão, de rádio, qualquer coisa. E também uma manchete do portal UOL, no dia 7, uma reportagem da UOL da jornalista Andressa Matais diz o seguinte: a Anatel deixa operadoras de telefonia de prontidão para retirada do X do ar. Ou seja, houve interlocutores, né, do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que procuraram na manhã do dia 7 a presidência da Agência Nacional de Telecomunicações e ainda estavam se reunindo e fazendo com que as operadoras de telefonia retirassem o aplicativo no ar. Também no mesmo dia, dia 7 de abril, às 6h04 da noite, o Elon Musk fez outro comentário. Estas são as exigências mais draconianas de qualquer país da Terra. Comentário do Elon Musk sobre as práticas do ministro Alexandre de Moraes. O jornalista Glenn Greenwald, ele fez um seguinte comentário, abre aspas: depois que Musk insultou e criticou o juiz da Suprema Corte brasileira, Alexandre de Moraes, dizendo que preferia fechar o X no Brasil do que obedecer a mais ordens de censura, Moraes ordenou que a Agência Nacional de Telecomunicações do país se preparasse para banir totalmente o X do Brasil. Fecha aspas. A notícia, né, que foi compartilhada mundialmente, né, do Glenn Greenwald. E aliás, o ministro Alexandre de Moraes fez um inquérito para cima do Elon Musk, né? O relator desse inquérito é o ministro Alexandre de Moraes e também junto com o Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República e por aí vai. A decisão desse inquérito sobre os comentários do Elon Musk, abre aspas, as atividades desenvolvidas na internet são regulamentadas no Brasil, em especial pela Lei 12.965/14 do Marco Civil da Internet, destacando-se que tais atividades também estão sujeitas ao princípio da inafastabilidade jurisdicional, conforme previsto expressamente em diversos dispositivos da referida lei, por exemplo, para fins de quebra de sigilo de dados ou de comunicações, para deixar indisponível o conteúdo ilícito gerado por terceiros e para obter prova em processo judicial. O ordenamento jurídico brasileiro prevê, portanto, a necessidade de que as empresas que administram serviços de telefonia no Brasil atendam todas as ordens e decisões judiciais, informações que possam contribuir para a identificação do enviário ou ainda que determine a violação de práticas e de bloqueio de perfis. Ou seja, fizeram um inquérito para cima do Elon Musk,
e também ordenando a telefonia, as operadoras de telefonia, para retirarem o Twitter, né, que agora é o X, aqui no Brasil, em respeito ao bloqueio de perfis. E ele inclui o empresário como investigado no inquérito das fake news. O ministro Alexandre de Moraes incluiu o Elon Musk no inquérito das fake news, que eu acabei de ler anteriormente, este inquérito. Que, aliás, nestes anos atrás, ainda estava tendo esse inquérito, o inquérito das fake news, ou, outras palavras, o inquérito do fim do mundo, né? Você já deve ter ouvido falar do inquérito do fim do mundo. E ao incluir o Elon Musk como investigado no inquérito das fake news, Alexandre de Moraes afirma, abre aspas, inaceitável que qualquer dos representantes de Elon Musk, em especial o ex-Twitter, atual X, desconheçam a instrumentalização criminosa que vem sendo realizada pelas denominadas milícias digitais. Fecha aspas. O ministro incluiu Elon Musk no inquérito por disseminar fake news, mentiras, instrumentalização criminosa. E eu fico pensando, quais seriam essas mentiras que o Elon Musk estaria compartilhando? Qual o crime que ele cometeu? Porque aqui no Brasil, liberdade de opinião não é crime. Aliás, nós temos leis que denunciam a calúnia, injúria e difamação. Calúnia, injúria e difamação, que aliás estão presentes no Código Penal e também no Marco Civil da Internet, né? E existem leis para isso, para denunciar uma calúnia, uma injúria ou difamação, né? Para que regulamentar as redes sociais se já existem leis que combatem as notícias falsas? Aliás, usar o termo fake news é meio que fazer uma alusão às redes sociais, às mídias digitais. Porque notícia falsa sempre existiu. Antes do advento da internet, sempre existiu notícia falsa, né? Esse termo fake news é um estrangeirismo que o pessoal usa para dizer que notícia falsa vem mais das mídias digitais e não da mídia tradicional. Notícia falsa sempre existiu, né? Porque desde que o mundo é mundo, sempre existiu notícia falsa. Até mesmo diz, né? Até mesmo na criação, quando você lê o livro de Gênesis, mostra que mostra, né, o momento em que Deus dando ordens a Adão e Eva, dizendo para eles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E durante essa história, a Eva foi lá na árvore e encontrou-se uma serpente. E a serpente dizendo para Eva, olha, coma deste fruto, se você comer, certamente não morrerás. Veja só, a primeira notícia falsa do planeta Terra. A primeira notícia falsa do planeta Terra.
Satanás, a serpente, dizendo para Eva comer do fruto. Se você comer, certamente não morrerás. Ou seja, uma fake news, né? E aliás, eu vi um post de um economista, é o Matt Invest, deve ser um economista, e ele fez um comentário bem coerente, bem interessante. Ele fez o seguinte comentário, abre aspas: Willow foi muito esperto. Reabriu apenas a folha de rosto dos perfis bloqueados pela justiça, não mostrando os posts. Assim, ele mostra quem está bloqueando por ordem judicial, sem contrariar a ordem, e cria toda uma discussão em torno disso, e ainda permitindo que as pessoas sigam os bloqueados sem conteúdo. Daqui a pouco terá mais milhões de novos seguidores nos bloqueados. Gênio, fecha aspas. Muito interessante esse comentário do economista. Também semana passada, depois de uma série de notícias publicadas na imprensa brasileira e mundial, o Elon Musk fez outro comentário, dizendo que o Twitter apoia o povo do Brasil, independentemente da filiação política. Ele mencionou o ministro Alexandre de Moraes. E ele até chamou ele para fazer um debate abertamente. E, entre aspas, o Elon Musk diz que este é o cerne do problema. O que você diz, Alexandre? Aí, fecha aspas. E ele te chamou para debater sobre isso, convidando o ministro para um debate. No dia 8 de abril, 9h57 da noite, o Elon Musk fez outro comentário a respeito do STF, Alexandre de Moraes, e as eleições de 2022. E ele também se refere à próxima eleição. Abre aspas. Mas como Alexandre tirou Lula da prisão e colocou o dedo na balança para eleger Lula, Lula obviamente não tomará nenhuma atitude contra ele. A próxima eleição será fundamental. Fecha aspas. Comentário do Elon Musk. E também no mesmo dia, dia 8, ele fez outro comentário dizendo que a Starlink fornecerá internet gratuita para escolas no Brasil se o governo não honrar seu contrato. Todos nós sabemos que a Starlink ela fornece internet para os ribeirinhos aqui da Amazônia, né? Aos índios que não têm acesso à internet e precisam de internet para os estudos, para serem futuros cidadãos, né? Para os estudos, para os trabalhos, né? Principalmente aqui na Amazônia, né? Quando nós visitamos, né, áreas ribeirinhas, comunidades ribeirinhas, você vê professores que moram lá, ou não só moram lá, como também tem outros que fazem uma viagem, saem da capital e vão para o interior para dar aula às crianças, né, às crianças indígenas. Né? Ou seja, a Starlink é muito importante. E também um comentário que o empresário fez, abre aspas, como Alexandre de Moraes se tornou ditador do Brasil? Ele está com Lula na coleira, fecha aspas. Ou seja, o Elon Musk mencionando que o Lula está na coleira do Alexandre de Moraes.
né, de que Lula está na coleira, e repercutiu na imprensa nacional. Revista Oeste: Musk acusa Moraes de obrigar Twitter X a fingir que imposições judiciais eram violações aos termos de uso da plataforma. De acordo com o dono da plataforma de rede social, o magistrado brasileiro mirava integrantes do Congresso Nacional e grandes jornalistas. Também o Glenn Greenwald compartilhou outra notícia, dizendo o seguinte, abre aspas, ontem à noite Elon Musk prometeu honrar as ordens de censura intermináveis, repreensivas e isentas de devido processo do juiz brasileiro Alexandre de Moraes. Ou seja, a repercussão vem se intensificando. E esta novela Elon Musk versus Alexandre de Moraes ainda não acabou. Também o Elon Musk comentando a respeito sobre a representação judicial, uma imposição judicial ao Twitter. Elon Musk é dono do Twitter, agora X. Ele fez outro comentário a respeito disso, dizendo que as leis dos Estados Unidos impedem o Twitter de participar em corrupção que viole as leis de outros países, que é o que o Alexandre está a exigir que façamos, né? Que eles façam, né? Ou seja, é uma repercussão que dura até hoje, né? Esse embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, o empresário, dono da SpaceX e do X, o antigo Twitter, fazendo denúncias às práticas inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal. E mostrando isso ao mundo, as atitudes antidemocráticas do ministro Alexandre de Moraes. Até mesmo nas eleições de 2022, em que o TSE praticava a censura em portais de notícia, em canais de canais documentários, né? Do Brasil Paralelo, Jovem Pan, Gazeta do Povo, O Antagonista e Revista Cruzoé foram vítimas da censura imposta pelo TSE. E até mesmo o TSE proibia palavras de serem ditas nessas emissoras, de dizer que o Lula era ladrão, amigo de ditador e por aí vai. Isso em 2022, né? E parece que a imprensa brasileira não está percebendo ainda as atrocidades, essa desobediência à Constituição que o Supremo Tribunal Federal, que os ministros estão fazendo, impondo práticas antidemocráticas, até mesmo exercendo funções do poder legislativo, ou seja, sancionando leis, que quem sanciona a lei é o presidente da República, ele sanciona leis. Quem cria as leis são os deputados e senadores. Porém, o que nós estamos vendo é que os ministros do Poder Legislativo estão fazendo leis, criando leis, sancionando leis, fazendo papel de deputado,
de presidente da República. Isso é inconstitucional. Lembra do episódio? Somente esse episódio está no Spotify, tá? Mas eu posso até compartilhar no YouTube a respeito. Eu não sei se eu compartilhei no YouTube. Se eu não compartilhei, compartilharei em breve a vocês sobre a teoria de separação de poderes. Se eu não compartilhei no YouTube, irei compartilhar a vocês no YouTube a respeito sobre a teoria de separação de poderes. De que um poder não pode interferir no outro. E é isso que está acontecendo hoje. E para encerrar este episódio, o meu último comentário é o seguinte. A novela Elon Musk e Alexandre de Moraes ainda não acabou, né? Nós vamos ver durante essa semana, ou alguns dias ou meses, essa repercussão entre Elon Musk condenando as ações antidemocráticas do Supremo Tribunal Federal e principalmente do Alexandre de Moraes. Espero que você tenha gostado, ouvinte, deste episódio e lembre-se, compartilhe este episódio para os seus amigos, o link no Spotify, no YouTube, para o pessoal escutar. Se ele quiser ouvir esse episódio no Spotify ou no YouTube, o importante é você estar ligado e sintonizado neste podcast Jovem Total e também ouvindo o meu trabalho, né, de compartilhar notícias, de trazer curiosidades de vários assuntos. Se eu esqueci de falar alguma coisa, pode fazer seu comentário aqui no YouTube ou no Spotify. Alguma coisa a acrescentar que você quer compartilhar, não só comigo, mas para todos os ouvintes, sinta-se à vontade. De Manaus, Ian Vitor.